Pessoal, tudo bem? Que bom que vocês retornaram aqui ao canal. O Analytics Forum é um espaço para a gente falar sobre transição de carreira, sobre a carreira de análise de dados, contar um pouquinho dessa trajetória, trazer trilhas de conhecimento para vocês e também falar um pouquinho sobre a rotina de análise de dados, habilidades específicas, ferramentas, cursos gratuitos. E hoje eu vou começar falando um pouquinho sobre a rotina de um analista de dados e essas habilidades que são necessárias para esse dia a dia, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui um material. Então, a gente vai falar hoje sobre o que faz um analista de dados. Muitas vezes as pessoas me chamam no LinkedIn para falar como é que é o dia a dia, o que você faz, o que você costuma fazer. Bom, para começar, a rotina de um analista de dados, ela é repleta de bases, tem muitas bases. A gente faz muitos levantamentos sobre... A gente tenta investigar um problema, né? Então, você se comunica, tenta entender quais respostas os dados devem responder, faz um levantamento e gera hipóteses, né? Então, depois você faz todo um trabalho de coleta, extração, tratamento desses dados para poder validar essas hipóteses. Depois você transforma isso em informação. E essa informação ela pode ser transformada através de relatórios, através de dashboards, mas lá na frente a gente vai falar qual que é a diferença entre um e outro. Bom, quando a gente fala de gerar hipóteses, né? Os stakeholders, que são as pessoas responsáveis por aquele projeto, eles apresentam para a gente um problema a ser analisado. Então, a partir do momento que você tem esse contexto, qual é o problema, algumas perguntas surgem. E é fundamental você criar o maior volume de perguntas e perguntas mais assertivas para que você entenda esse contexto. E a partir desse contexto, algumas hipóteses são geradas, algumas vezes essas hipóteses já vêm de quem traz o problema, e aí você vai trabalhar nesses dados para validar ou não essa hipótese, né? Entender se ela faz sentido ou se ela é só uma hipótese que deve ser descartada. Então, ali na fase de coleta, extração e tratamento de dados, você primeiro entende quais serão as fontes de dados necessárias, aí uma vez que você entende, faz o mapeamento de todas essas fontes, você começa a coletar ou demandar de alguém que tem essas bases, ou fazer uma extração em uma determinada plataforma, um determinado local em que esses dados estejam armazenados, né? Ou você fica responsável por ir atrás dele com os pontos de contato necessários. Um cliente, um parceiro. Depois você vai olhar esses dados, vai tratar essas bases e elas vão ser fundamentais para ajudar você a responder essas perguntas que você definiu lá no primeiro momento. Bom, depois a gente vai, depois que você tratou, cuidou desses dados, a gente vai para uma outra etapa, que é criar uma visualização desses dados, né? Você pode criar uma visualização num relatório, num dashboard, e a partir dessa visualização você vai conseguir entender melhor os dados e aí sim você vai transformar esses dados em informação. Você vai conseguir traçar ali uma análise, conseguir fazer comparações, vai pegar um período anterior e vai começar a gerar insights para contribuir para os tomadores de decisão. E o que é fundamental aqui, nesse momento? É como você comunica esses insights, né? Porque é fundamental que a gente trate eles como informação e saber o contexto para poder você ajudar a pessoa que está ali na tomada de decisão. Eu acho que tem mais um ponto importante aqui que a gente vai olhar, que são as habilidades analíticas, né?
O que a gente entende como habilidades analíticas fundamentais para você ser um analista de dados? A primeira delas é a curiosidade. Você precisa querer saber mais, querer saber fazer as perguntas para poder você se familiarizar com aquele assunto e poder investigar através dos dados se os dados conseguem responder aquele problema ou não. O segundo ponto é entender o contexto. Tentar entender onde aquela informação se encaixa num quadro geral. E aqui pode ser você se conectar com o negócio, você tentar entender qual que é o modelo de negócio, ou se você está cuidando de uma parte específica, se você está cuidando de uma análise de mídia que vai contribuir para um negócio total. Você se conecta com aquele objetivo principal, aquele objetivo primário, e depois com o objetivo secundário, que é contribuir para o modelo de negócio como um todo. Então, entender o contexto é fundamental para você poder colaborar de uma maneira mais assertiva. O terceiro ponto é ter uma mentalidade técnica. Isso parece muito difícil, mas não é. Ter uma mentalidade técnica, basicamente, é quebrar coisas grandes em etapas menores. Às vezes você precisa identificar e resolver um problema grande, mas você não sabe por onde começar. E aí que entra a mentalidade técnica. É você começar a quebrar aquilo em problemas menores, você vai resolvendo aquilo por etapas até você conseguir ter a resolução total. Um outro ponto importante é você pensar em como organizar esses dados, essas informações. Você precisa entender que quem vai consumir essa informação, ela precisa consumir isso de uma maneira clara, né? Ela precisa consumir esses dados como uma informação, não só meros gráficos ou um apanhado geral de dados e de vários indicadores. Você precisa transformar isso em algo mastigado e palatável para que essa pessoa consiga consumir a informação e não só o dado. E aí que vem um outro ponto importante, que é a estratégia de dados, que é você tem que pensar nas pessoas que vão consumir aquilo, os processos, então, todo o processo de tratamento e de transformação desse dado, e também as ferramentas que você vai utilizar, né? Tudo isso é muito importante e para você se organizar também com uma gordura, com um tempinho ali de espera que você vai precisar, porque muitas vezes uma coisa, você vai fazer um projeto, aí você emperra em uma etapa, então isso também faz parte de pensar na estratégia, porque você precisa se prevenir para esses atrasos, né, que ocorrem naturalmente por conta da natureza do trabalho. Eu acho que outro ponto importante é falar sobre a comunicação clara. A gente, nós somos profissionais que precisam, nós somos profissionais que temos como responsabilidade apresentar insights e descobertas para a equipe, para clientes, para pessoas que não necessariamente estão envolvidas diretamente com aquele assunto ou estão envolvidas com o assunto, mas nunca chegaram perto daquele dado. Então, é importante a gente ter uma comunicação clara, a gente saber falar, saber comunicar, para que aquele insight seja acionável, para que quem esteja consumindo aquele dado consiga transformar aquilo num ativo importante para tomar uma decisão, né? Então, fica aqui uma dica que é, antes de comunicar algo, é importante pensar sobre quem é a sua audiência. Então, entenda para quem você vai falar. E uma boa pergunta para saber quem é essa audiência é o que essa audiência já sabe. E uma outra importante é o que ela precisa saber. Então, o que eu posso chegar aqui e falar rapidamente e dar apenas uma introdução, e o que eu preciso me aprofundar para que eles entendam o que eu quero comunicar. E um outro ponto que também é importante é como você vai se comunicar de uma maneira efetiva com essa audiência. Essa audiência é uma audiência jovem, é uma audiência que não tem muito tempo para prestar atenção ali, então você precisa ir direto ao ponto.
é uma audiência muito curiosa e que vai demandar muitos detalhes. Então, tudo isso é importante você pôr no seu planejamento quando você for comunicar. E aí é importante a gente pensar sobre outro ponto, equilibrar as necessidades e expectativas da nossa equipe ou de quem vai receber essas informações, né? Muitas vezes é responsabilidade do analista de dados ser um ponto focal entre as outras áreas da empresa. Então, é fundamental que a gente estabeleça uma relação de expectativa e realidade com essa equipe, para que eles entendam o que a gente vai entregar e, mais ainda, para que a gente consiga ser atuante nessa criação ou nessa evolução de uma cultura de dados dentro de uma empresa, né? Então, a gente precisa que todo mundo fique alinhado, todo mundo saiba o que vai ser apresentado, que esses indicadores sejam acompanhados e mensurados corretamente. Então, muitas vezes você precisa da ajuda desses outros times para te fornecer informações ou te fornecer dados. Muitas vezes não vai ser o dado propriamente, mas uma informação de como aquele projeto andou, de algo que foi feito no projeto que fez algo mudar e que vai refletir nos dados. Então, toda essa comunicação é muito importante, né? Então, a gente não pode esquecer que a gente está ali para servir a uma oportunidade, a uma tomada de decisão. Então, é sempre importante a gente estar conectado nas partes interessadas desse projeto e compreender e gerenciar essas expectativas para manter as metas do projeto na frente e no centro. Eu acho que isso é um pouquinho do que eu queria trazer hoje. Acho que é importante a gente entender como é que funciona o dia a dia de um analista de dados. Eu quero trazer, num próximo momento, como que funciona essa rotina do ponto de vista de ferramentas, como que a gente vai usando passo a passo, mas eu acho que hoje era importante a gente trazer uma visão geral, uma visão mais profunda de como é o dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e eu volto amanhã com um pouco mais de detalhes sobre ferramentas, sobre a rotina do ponto de vista mais mão na massa. Tá bom? Obrigada pela participação de vocês e até a próxima.